cenário diferente. Eu acho que vocês vão ver muito esse cenário daqui pra frente. Ou eu mudo, eu não sei. Vou pensar. Mas, bom, tá um pouquinho mais friozinho em São Paulo agora. Vou mostrar pra vocês. Olha que vista bonita da cidade. Prédios. Bom, eu particularmente gosto. Vou deixar aberto aqui. Ficaria bonito? Ficaria. Mas barulho também de cidade. Acontece. Bom, falando em cidade, vamos falar hoje de uma pequena cidade na Itália, mais especificamente no sul da Itália. Essa história, ela se passa nos anos 30, certo? E do que eu tô falando, gente? Desse romance maravilhoso que eu ganhei da LVM pra falar com vocês, que é A Carteira, da Francesca Giannone. Desculpa a pronúncia, se um dia eu chego no avançado de italiano. Eu confio, você confia, a gente confia. Bom, vamos lá. Como sempre, a gente vai começar com um contexto mais histórico, vendo um pouquinho mais sobre esse livro, entendendo os personagens, como que eles adentram nessa história fantástica. E a partir daí, na nossa segunda parte, sim, esse também é um livro que vai demandar aí 2 vídeos, tá? Então preparem-se, eu espero vocês também no próximo, para falar sobre tudo isso que é importante dessa história e que merece, né? Com certeza. Ganhou inúmeros prêmios. É uma história, assim, que por ser ambientada nos anos 30, tem muito ali do início do que seria a Segunda Guerra Mundial. A gente vê a ascensão do fascismo, principalmente do que a gente está falando aqui nessa época do Mussolini. Então, vamos lá. Primeiramente, né, lendo a sinopse. É uma história fascinante sobre coragem e emancipação feminina e sobre 2 irmãos inseparáveis destinados a amar a mesma mulher. Anna Alavena, A Carteira. A história extraordinária de uma mulher aparentemente comum que se muda do norte da Itália para o sul e se torna a primeira carteira em uma pequena cidade na região de Salento. Curiosidade, a autora deste livro é de Salento. Então você sente muito pela ambientação da história que de fato, assim, é uma riqueza de detalhes, né? A pessoa realmente parece conhecer ali como que seria. Você consegue se imaginar naquela cidade, assim, a ambientação é muito bem feita. Então você entende a cultura, você entende as pessoas, o comportamento, você consegue realmente se imaginar vivendo, digamos assim, né? Seja um lado positivo ou negativo, aí a gente vai ver com a história. Bom, voltando. Em junho de 1934, Carlo e Anna descem do ônibus na praça principal de Lisanello, em Salento. Ele está feliz por voltar para casa no sul, mas ela, uma mulher do norte, tão bela quanto uma estátua grega, sente-se preocupada com o futuro nessa terra desconhecida. Para os moradores, Anna nunca deixou de ser a forasteira. Não frequenta a igreja, evita a pequena cidade, não participa das fofocas. Aqui a gente participa, a gente fala das fofocas dos livros, com certeza. Orgulhosa e determinada, desafia as tradições locais e, após ser aprovada em um concurso público, torna-se a primeira carteiro do local, ou melhor, como, né, ela mesma prefere, a carteira. A Carteira, uma história de romance e liberdade feminina. Bom, vamos lá. Os personagens dessa história. Primeiro, vamos falar do contexto histórico, é melhor, né? Eu já tô me embananando. Bom, contexto histórico, gente, em 1934, pra quem aí é fã de futebol, tava acontecendo a Copa do Mundo. E a Itália sediou essa Copa, inclusive. E assim, olha como que é importante, né? Como a gente já viu, assim, inúmeras vezes na história, muitos ditadores, assim, autoritários sempre usufruíram desses momentos de diversão, de até nacionalismo, querendo ou não. Numa Copa do Mundo você torce pelo seu país, você quer que ele ganhe, você fica empolgado, você realmente tem orgulho de, no nosso caso, né, vestir o verde e amarelo, gritar e tudo mais. Não tanto com a seleção de hoje, mas vocês me entendem, né? No fundo, a gente fala que não vai torcer, que não vai quebrar a cara, que não vai confiar dessa vez, e no fim a gente acaba se iludindo, né? Mas acontece. Bom, da mesma forma que a gente percebe isso, vários governos, várias figuras históricas que têm esse tom mais autoritário utilizaram justamente dessa época de fascínio pelo esporte, de vestir a camisa para promover suas ideologias, certo? E em 30,
já na década de 30, né, começou a ideia do fascismo ali, já estava tumultuando. A gente vê ali uma pré-Segunda Guerra Mundial já se instaurando. Então, todas as ideias que depois culminaram ali, explodiram com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que elas surgiram de algum ponto, né? Então, elas começaram ali a ter um burburinho, ter uma discussão, começou a ter uma tensão entre os países bem antes, tá? Bem antes. Então, ali na década de 30, principalmente em 34, que a Itália sediou a Copa, foi o grande assim, momento do Mussolini assim, de assistir todos os jogos ali da seleção, de pressionar os jogadores. Inclusive, a Itália ganhou da Tchecoslováquia ali na final de 2-1. E, tipo, nossa, Mussolini aproveitou aquilo pra caramba. Ele foi a loucura, porque é justamente aquilo que ele precisava, de falar assim, olha como a gente é um povo forte, olha só o que eu tô pregando faz sentido, a gente tem que ser nacionalista mesmo. Mas claro, sempre com um tom autoritário, não só de ter orgulho pelo seu país, nunca foi só sobre isso, certo? Então ele se aproveitou muito daquilo. E aí eu já puxo pro livro, tá? Tem 2 passagens do livro, eu tô até utilizando o Kindle, é mais fácil de pesquisar, porque eu também peguei a versão digital dele, tá? Bom, vamos lá. Eu separei 2 passagens logo assim no início do livro, que a gente percebe, início do livro eu digo as 100 primeiras páginas, tá? Que a gente já percebe as citações, assim, de alguns elementos que remetem ao Mussolini como que estava naquela época já. Então a gente vê, por exemplo, tem uma hora que um dos personagens principais, né, da trama, ele foi visitar um antigo amigo do pai dele e ele foi pedir ajuda lá para uma plantação que ele estava querendo e assim por diante. E quando ele chega na casa desse senhor, ele vê que tem uma moldura, uma foto assim, do Mussolini pendurada. Então, assim, você vê que isso vai citando ao longo do livro. Tem outra aqui, passagem também, que fala quando a Ana ela já é carteira, né? Ela vai entregar a carta para um senhor também e ele cumprimenta ela com uma saudação fascista, sabe? Ele já tem essa... Ó, a próxima parada seria com o senhor Lorenzo, um homem rude, de olhos tristes e barba grisalha e emaranhada. Assim que via Ana chegar, dava-lhe as boas-vindas com a saudação fascista, saudação a qual ela prontamente se recusava a responder. Então, você já começa a ver, desde as primeiras 100 páginas do livro, algumas noções do que realmente está ali acontecendo daquele contexto histórico, tá? Então, esse é o início, assim, para vocês entenderem como que funciona. A questão ali de norte e sul, tá? Você vê que tem várias diferenças culturais. Então, a Ana ali, ela é do norte, tá? Ela foi cortejada pelo marido dela, ela foi, assim, viveu muito tempo no norte mesmo, junto com ele, tá? O nome dele é Carlo. E aí eles estavam lá, felizes da vida e tudo mais, tiveram um filho. Só que aí, quando ela tava grávida da filhinha dela, teve a filhinha dela, teve um dia que ela simplesmente, assim, ela fala que cuidou normalmente da filha dela, tudo bonitinho. Só que aí, no dia seguinte, quando amanheceu, a filha dela tava morta. Então, ela carrega esse trauma. Então, o primeiro contato que a gente tem com essa personagem é uma personagem ali que ela transparece mais fria, justamente porque ela tá vivendo o luto dela. Ela se veste toda de preto o tempo todo. E é a primeira imagem que a gente tem dela, certo? E ela é uma mulher muito linda, muito maravilhosa. E eles estão saindo do norte porque o Carlo, ele sente muita falta do sul. Ele herda uma casa, tá, da família dele. Ele tem ali um espaço que ele pode cultivar. Então, assim, por questões de herança familiar, por questão até de sentir muita falta do sul e ver que aquilo faria melhor para a família dele, eles se mudam para o sul. A Ana tá feliz com isso? Não, porque ela gosta do norte, certo? E aí, pro sul, quando eles se mudam, é um lugar mais rústico, é uma população mais fechada, e é um dos motivos, inclusive, que ela se sente tão mal. Tanto que ela é conhecida durante muito tempo naquela cidade como a forasteira, como a própria sinopse traz. Então ela é conhecida como aquela mulher que não é dali. E mesmo ela ficando muito tempo depois, é como se ela nunca se enquadrasse totalmente. Inclusive, né, o Antônio, que é o irmão do Carlo, cunhado da Ana,
ele faz uma menção ali, uma brincadeira, citando uma parte de um livro que combina com ela, no momento que eles estão ali na praia, o casal juntos, né? Que tem 2 casais, né? Primeiro, Stephanie, conta para as pessoas o nome dos personagens. Nós temos a Ana e nós temos o Carlo, eles são um casal, né? O casal principal, digamos assim. Só que no meio desse jogo todo, nós temos ali o Antônio, que é irmão do Carlo, certo? E nós temos a Ágata, que é a esposa do Antônio. Então nós temos 2 casais principais ali, digamos, tá? E aí, nesse meio tempo, cada um ali tem seus filhos. A Ana, ela tem um filho e a Ágata tem uma filha. E é assim, tá? Esse é o contexto ali dessa família, dessa união familiar que nós temos. Aí, voltando. Aí o Antônio, ele compara até, quando eles vão, os 2 casais ali pra praia, ele compara a Ana com uma parte de um livro que diz justamente isso, sabe? Como se ela nunca fosse realmente se enquadrar naquele ambiente, ela não sentisse que ela fazia parte daquilo. Só que, bom, o primeiro contato desses personagens, como que funciona? A Ana, ela chega junto com o Carlo naquela estação, e aí ela olha e fica, nossa, o que é esse ambiente? O que tá acontecendo aqui? E quem vai buscar eles é o Antônio, que é o irmão do Carlo. E aí ele chega lá e o primeiro, ele fica assim, vislumbrado com a beleza da Ana. Aí que a gente já vê a talaricagem. É talaricagem quando é de irmão? Acho que é também, né? Ou é só de amigo? Enfim, a gente já vê por aí. Porque o Antônio fica obcecado pela esposa do irmão dele. Tá? Ele fica obcecado, fascinado. E nesse meio tempo, a Ágata, ela tá toda em casa. Porque como que ela vai mostrar, como que ela vai mostrar que ela é acolhedora, como que ela vai se sentir elogiada? Preparando um super banquete pra eles, recebendo eles, assim, e fazendo todo um aparato. E ela até imaginou na cabeça dela como seria, sabe? Ele chegando e falando, nossa, que jantar maravilhoso, que coisa maravilhosa. Nossa, você realmente tem muita sorte, Antônio, de ter uma esposa como ela, tão prendada desse jeito. Então ela já imaginou todo esse contexto na cabeça dela. E aí, o primeiro contato que ela tem com a Ana, ela fica meio, nossa, que diferente, né? Porque ela tinha uma postura diferente, totalmente. Não era tudo aquilo que ela imaginava, né? Até por ela ser do norte, uma cultura um pouquinho diferente, né? Um comportamento, até por ela estar toda de preto, de luto também, isso influencia. E aí, quando a Ana conhece a filhinha da Ágata, ela fica obcecada, ela fica maravilhada, porque justamente ela perdeu a filha dela. Então ela fica super próxima da menininha, ela fica, né, olha e acha ela tudo linda, toda perfeita e assim por diante. E a Ágata já começa a falar, vai ficar um pouquinho enciumada, né, do jeito que a filha dela se aproxima da Ana, ela percebe como o Antônio olha pra Ana, então ela começa a ficar meio assim, né, restabiada, assim, fica meio na dela, não acha muito legal, só que ela mesmo assim tenta uma super aproximação, assim, com a Ana. Chama ela pra ir pra feira toda hora, pra fazer compra junto, pra rezar o terço junto, chama a Ana pra fazer tudo. Só que a Ana, ela sempre fica mais na dela mesmo. Só que com o tempo ela vai até criando uma certa amizade, só que nada tipo, como se as duas fossem best, assim, super amigas, não é nada nesse contexto. Mas pra Ágata, ela imaginava que seria isso, ela imaginava que ela teria uma companheira ali pra fazer essas questões domésticas. E aí que a gente já vê uma diferença grotesca ali de pensamento das duas, tá? A Ana, antes, ela era professora do fundamental. Então ela já tinha essa ideia de que gostava de trabalhar, que gostava de ter uma vocação que ia além de casa. Então ela não mostra que ela não gosta de cuidar do marido, do filho, não é nada nesse sentido, mas ela também gostava de ter um emprego, de ter algo além. E a Ágata não tinha essa vontade de trabalhar fora de casa, né? O trabalho ali dentro da casa, cuidando do lar dela, para ela era o suficiente. Então as duas já têm ali uma diferença de perspectiva mesmo, de sonhos, de objetivos, e às vezes isso assim entrava em choque de alguma forma. O Carlo, ele combinava muito com o pensamento até que da Ágata. Então ele também queria, de certo modo, que a Ana
ficasse mais em casa, ou até pegasse algumas aulas, mas assim, sempre foi o objetivo dele mais que ela ficasse em casa, assim. Ele tinha essa visão mais do sul e ele queria isso pra ele. E ao mesmo tempo, o Antônio combinava mais com a Ana, no sentido de ele apoiava bastante ela. Quando ela conseguiu ali o emprego como carteiro, ele ficou super feliz, ele deu até um relógio para ela para comemorar, e assim, amando ela ali em segredo por enquanto. Então nós temos que essa era mais ou menos a dinâmica. Então os próprios casais entre si, a Ana com o Carlo e o Antônio com a Ágata, eles não combinavam muito em questão de valores às vezes. A Ana, em algumas passagens do livro, ela fala até que pensava que ali o Carlo tivesse um alinhamento melhor quando eles estavam no norte, e que ele mudou quando foi pro sul. Mas, não sei, né? Às vezes o sonho dele, na verdade, sempre foi o que ele transpareceu no sul mesmo. E nesse meio tempo, o Carlo encontra uma mulher que ele tinha um rolo antes de conhecer a Ana. Antes de ir pro norte, ele tinha paquerado ali, ele tinha ali cortejado uma outra mulher. E ele tinha jurado de pé junto. Não, eu vou pra lá, mas eu volto e eu me caso com você. Então, ele prometeu muitas coisas pra ela, né? E, inclusive, eles até chegaram nos finalmente, digamos assim. Então, essa mulher ficou muito abalada quando o Carlo virou pra ela e falou assim: estou apaixonado por outra mulher. Ele enviou uma carta falando isso pra ela. E essa mulher era a Ana, né? Então ela ficou super ressentida, assim, nossa, abismada. Ela realmente pegou um ódio mortal pela Ana, tá? Só que ela nunca deixou de amar o Carlo. E aí esses dois começam a se aproximar novamente, não é mesmo? E mais sobre o que acontece nessa trama, claramente eu não vou contar agora, né? Eu vou contar no próximo vídeo pra vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado até agora. E esse livro, já deu pra perceber, é uma delícia de ler, é muito, 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 muito bom. E eu sou muito grata aí pelo presente, LVM, maravilhoso.